Olá amigos, domingo 18 de dezembro, chegamos aí na leitura 446. Esses dias aí alguém mandou uma mensagem para mim no YouTube, perguntando o que seria esse número que eu cito aí todos os dias. 446 hoje significa que nós estamos há 446 dias consecutivos fazendo a leitura do guia do estudo da palavra, né? Ou seja, a lição da escola sabatina. Nós estamos aí no último trimestre do ano também, falando sobre vida, morte e eternidade, temas de extrema relevância, né? E o título de hoje é O Juízo Final. Estamos na lição número 13 e hoje vamos falar sobre o juízo final. Para muitos, a ideia de julgamento significa condenação. Embora isso faça parte do processo, não devemos nos esquecer de que ele tem um lado positivo, pois também envolve a vindicação do justo. Já veremos o que significa vindicação. Daniel se referiu a um juízo do tempo do fim em favor dos santos do Altíssimo, Daniel 7, verso 22. O juízo inclui dois aspectos. Ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhes retribuir-lhes segundo a sua justiça. 1 Reis 8, 32. Leia Mateus na questão número 1, capítulo 25, do verso 31 ao 46, e João, capítulo 5, do 21 ao 29. Como Cristo apontou para os conceitos de condenação e vindicação do juízo final? Bom, a minha resposta é que o justo pode reclamar, exigir. Esse é o significado de vindicar, de vindicação. O que lhe é de direito, ou seja, através da fé, adquiriu o direito da salvação. Ou seja, o justo não será condenado. Agora veja bem, alguns afirmam que as expressões não é julgado de João 3,18 e não será julgado de João 5,24 significa que aqueles que estão em Cristo não serão julgados de forma alguma, mas não é isso. Elas indicam que os crentes não são condenados no juízo. Portanto, os textos devem ser entendidos: não é condenado e não entrará em condenação. Não é condenado, João 3,18, e não entrará em condenação, João 5,24. Então veja bem, não é julgado, na verdade nós temos que entender como não é condenado. E não será julgado significa que não entrará em condenação. Em suma, nosso destino é determinado na vida presente. Veja bem, depois que morremos, ninguém mais pode interceder pela nossa vida. Não pode, até pode, mas não existe, não terá resultado nenhum, porque o destino, nosso destino é decidido enquanto estamos vivos. Eu acredito que, mesmo que a pessoa tenha levado uma vida aí totalmente desregrada, e tomar muito cuidado nisso que eu estou falando, né? E chegar no último instante de vida, seja aí por qualquer situação, e a pessoa se arrepender de seus pecados, né? Apontando como Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, eu acredito que ele recebe a salvação. Isso não significa que eu vou levar uma vida desregrada a vida inteira e no meu leito de morte eu vou, ó Deus, me perdoe, eu me arrependo. Primeiro que eu não sei se terá realmente, se será realmente verdade, se será genuíno esse arrependimento, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Por exemplo, o ladrão da cruz, ele teve uma vida totalmente desregrada, mas ele ainda teve chance, teve a oportunidade de se arrepender. Um se arrependeu, o outro não. Reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ele teve tempo. Muitos podem ter uma vida repentinamente a morte abraça e não dá tempo. Então nós não podemos correr esse risco. Vou levar a vida aí, deixa a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu e depois eu vejo. Não dá para brincar, né? Mas continuando aqui, os que estão em Cristo têm assegurado sua vindicação no juízo, e os que não estão em Cristo permanecem sob condenação. Ao descrever o julgamento, Mateus 25, 31, 46, Jesus mencionou a presença não apenas dos cabritos, ou seja, dos ímpios,
mas também das ovelhas do justo. Então passaremos pelo julgamento, mas não seremos condenados. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 10. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça. É importante a sua leitura aí em Isaías 55, verso 1 e Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Graça, não pela graça mediante a fé, não por obras. É uma linha bem tênue aqui, o cuidado que nós temos que ter, porque podemos interpretar que somos salvos pelas obras. Não é o caso, né? As obras refletem a nossa salvação através da fé, por graça em Cristo Jesus. Então vamos de novo. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. Então as leituras são de Isaías 55, verso 1, Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, Gênesis capítulo 15, verso 6, que mostra ali que Abraão creu, então foi por fé, não foi por obra. E Romanos 5:1, e Eclesiastes capítulo 12, 14, Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 13. Se ficou difícil para você pegar os textos aí, vai estar lá na inscrição do vídeo. A base do juízo é a lei moral resumida dos 10 mandamentos. Veja bem, um dia me falaram assim, mas uau, você está aí naquela igreja que guarda os 10 mandamentos, então você está debaixo de maldição, porque agora Jesus veio e a graça já existe desde o tempo de Abraão. E essa lei é a lei da liberdade. Porque se nós não fazemos o que a lei indica que é errado, nós somos livres. Agora nós estamos debaixo de maldição se nós ferirmos a lei, né? Se nós não guardarmos, então se nós não respeitarmos, então aí nós estamos condenados. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, Tiago verso 1, verso 25 e capítulo 2, verso 8 ao 17. As obras são evidências externas da da experiência salvífica e consequentemente serão avaliadas no juízo. Ou seja, não existe fé sem obras, né? A fé sem obras é morta. Lembre-se, não existe um decreto divino arbitrário que eleja alguns para a salvação e outros para a perdição. Há muitos que falam sobre isso também. Cada um é responsável por seu próprio destino. No fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas é o momento em que Ele indica qual é a nossa escolha final. Se o aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. Ou seja, nossas obras mostram a nossa escolha por Cristo ou não durante a nossa vida. Amém, amados? Parece meio complicado algumas situações aqui, mas todos os textos estão lá na descrição do vídeo. Leia, amado, leia, amados. É importante, muito importante, é de suma importância que você leia os versículos atentamente. E se você vê, como acontece às vezes comigo, que já estou lá no verso 2, 3, fugir do contexto, volta para o início, leia, releia novamente, para que o Espírito Santo clareie o entendimento, para facilitar o seu entendimento e para você entender o que realmente a palavra está falando e não o que o homem interpreta. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está do outro lado, Senhor, acompanhando a Tua palavra. E quando amanhece o dia, fica na expectativa de receber, Senhor, uma nova gravação da leitura do guia do estudo da Tua palavra, porque estão com sede, Senhor, assim como eu, a minha família, temos sede de Ti, sede por mais de Ti, Senhor. Obrigado por esse cuidado, obrigado pelo Teu Espírito sempre nos instigar, Senhor, a Te buscar.
a fazermos a escolha certa enquanto nós estamos vivos. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha família em especial, minha esposa, nossos filhos. Coloco diante de Ti, Senhor, todos os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares. Cada um, Senhor, precisa da Tua graça, Senhor. Cada um precisa do Teu toque, Senhor, em alguma área da vida, seja ela física, seja ela mental, seja ela financeira, Senhor. Pessoas clamam por diferentes necessidades, Pai, e eu os coloco diante de Ti, Pai, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor derramado sobre elas, no nome santo de Jesus, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.